senhor secretário que verifique se há quórum regimental. Boa noite mais uma vez, vereadores presentes nessa sessão extraordinária: Alberto dos Santos Júnior, Antônio Carlos da Silva, Dalmir Guedes Júnior, Docílio, José Correia Feitosa, Eduardo Vasconcelos da Silva, Emanuel Winneborgs, Inés Rodrigues, Ricardo Casagrande, Rodrigo Batista Gonçalves, Valdeci Ferreira Lima. E havendo quórum, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Eduardo Vasconcelos que proceda com a leitura bíblica. Boa noite a todos. Efésios, capítulo 6, versículo do 1 até o 3. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre essa terra. Peço ao senhor secretário que proceda com a leitura da ata anterior. Senhor presidente, gostaria que colocasse em votação a suspensão da leitura da ata e aqueles que se interessarem recebam cópia nos seus gabinetes. Coloco o pedido do vereador Dalmir em votação. Favoráveis permaneça como estão. Contrários queira se manifestar. Aprovado o pedido do vereador Dalmir. Peço ao secretário que proceda com a leitura do projeto de lei 37/2018. Projeto de lei 37/2018, de 13/9/2018. Altera dispositivo da lei 2.330, de 13 de julho de 2017 e da outras providências. O autor é o Otávio Augusto Jean Tomás Gomes. Comissão Permanente de Justiça e Redação pela Legalidade, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento pela Tramitação, Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social pela Tramitação, Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania pela Tramitação, parecer jurídico. É o relatório. O presente projeto de lei tem a finalidade de discriminar os valores pagos pela administração pública aos seus servidores a título de auxílio alimentação, com acréscimo de 3% em relação aos antigos valores, a serem pagos a partir de 1º de setembro de 2018. Destacamos que referida vantagem está prevista na Lei Ordinária número 2.330, de 13 de julho de 2017. Nossa Lei Orgânica determina em seu artigo 92 que qualquer vantagem concedida aos servidores públicos do município de Ilha Solteira seja definido em lei. Vejamos, artigo 92, as vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço. Cumpre-nos destacar que as vantagens desta natureza no município de Ilha Solteira são, em sua maioria, definidas pela Lei Complementar 001, de 1º de fevereiro de 1993, a qual não descreve como vantagem devida ao servidor o referido auxílio. Contudo, analisando a Lei Orgânica Municipal, abre aspas, artigo 92, fecha aspas, bem como o parecer do IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, número 2853/2018, eu entendo que a matéria aqui discutida pode ser definida por lei ordinária, como proposta pelo chefe do Executivo. Deste modo, eu entendo, salvo o melhor juízo, que o projeto de lei de número 37/2018 é legal e constitucional. Este é o meu parecer, sem embargo de outras opiniões. Ilha Solteira, 21 de setembro de 2018. Éder da Silva Oliveira, assessor jurídico da Câmara Municipal de Ilha Solteira, São Paulo. Coloque em discussão os pareceres. Coloque em votação os pareceres. Favoráveis permaneçam como estão.
Contrário, queira se manifestar. Aprovados os pareceres. Coloco em discussão o projeto. Ninguém querendo discutir. Vou colocar em votação. Votação nominal. Primeiro vereador, Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Dalmi Guedes Júnior. Pela aprovação. Docílio José Correia Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Emanuel Zinese. Pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Batista Gonçalves pela aprovação. Valdeci Ferreira Lima. Pela aprovação. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que proceda com a leitura dos pareceres do PL 39. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Pela legalidade, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Pela tramitação, Comissão Permanente de Obras, Serviço Público, Cultura e Assistência Social. Pela aprovação, Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania. Pela tramitação. Parecer jurídico. É o relatório. Inicialmente, destacamos que o projeto de lei... Inicialmente, destacamos que o prefeito é o administrador do município a quem compete a direção e a organização superior da administração pública e de seus bens, conforme preceitua o artigo 78 da Lei Orgânica Municipal da Ilha Solteira. O artigo 11 da Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 15, preceitua que é atribuição da Câmara Municipal a alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Inicialmente, cumpre deixar consignado que a palavra próprio ou prédio público remete a um imóvel especialmente construído ou adaptado para albergar serviços administrativos ou outros destinados a servir ao público, como, por exemplo, uma escola, hospital ou teatro, por exemplo. A priori, a denominação de próprio municipais e logradouros é matéria cuja iniciativa é concorrente dos poderes executivo e legislativo. Entretanto, ante ao princípio constitucional da separação dos poderes, encartado no artigo 2 da Lei Maior, a denominação de próprios públicos ligados à estrutura de cada um dos poderes é questão atinente ao próprio poder envolvido. Diante dessas considerações, entendo que, por se tratar de prédio ligado ao Poder Executivo, abre aspas, complexo esportivo, fecha aspas, o proponente possui legitimidade para propor o presente projeto de lei. Desse modo, entendo, salvo o melhor juízo, que o projeto de lei de número 39/2018 está de acordo com a legislação vigente, sendo o mesmo legal e constitucional. Esse é o meu parecer, sem embargo de outras opiniões. Ilha Solteira, 24 de setembro de 2018. Éder da Silva Oliveira, assessor jurídico da Câmara Municipal da Ilha Solteira. Coloque em discussão os pareceres. Coloque em votação os pareceres. Favoráveis permaneça como estão. Contrários queira se manifestar. Aprovados os pareceres. Coloque em discussão o projeto. Passa a presidência para o vereador Valdeci para fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Rodrigo Batista Gonçalves. Boa noite a todos, novamente, os nobres pares, todos que nos acompanham ainda pela 104.9, pelo Facebook. Quero ser breve, quero primeiramente agradecer ao Otávio, que essa foi uma indicação que eu fiz, de acordo com o parecer dessa casa, enviando um anteprojeto para ele, e ele rapidamente atendeu. Eu vou ler só um pedacinho da justificativa, tá? Questão de estar nomeando aí, estamos remetendo a levada à consideração dessa egrégia Câmara Municipal, o projeto de lei denomina Praça Esportiva anexa ao ginásio poliesportivo Alcir Isaías da Silva, de Praça Esportiva Jurandir Ramires Bardelli. Professor Jurandir Ramires Bardelli,
teve grande participação no desenvolvimento do esporte de Ilha Solteira, especialmente das modalidades de handebol, voleibol, atletismo e judô, onde descobriu diversos talentos. Foi professor de Educação Física na Escola Estadual Leia Silva Moraes, desde 1977 a 2004, e também do Departamento de Esportes da Prefeitura de Ilha Solteira, de 93 a 2011, além de ensinar judô no antigo Clube Cais e no Clube 6. Com o handebol de Ilha Solteira, talvez a modalidade em que teve mais destaque. Foi campeão estadual escolar, dos Jogos Regionais, de várias categorias de Liga Regional de Handebol. Vice-campeão dos Jogos Abertos do Interior, além de boas colocações nos Jogos da Juventude e outras competições. Mas não foi só com o handebol que o professor Jurandir conseguiu destaque. Em todas as modalidades que ensinou, sempre teve ótimos resultados. É inegável a contribuição do professor Jurandir ao esporte ilhense. Excelente profissional e que manteve sob seus cuidados e ensinamentos durante muitos anos centenas de crianças e adolescentes. Por isso, nada mais justo que a cidade faça essa homenagem ao seu legado, dando seu nome a essa praça esportiva, local onde ele trabalhou e atuou no comando de várias equipes. Eu tive ali, juntamente com o secretário do governo e com o diretor de esporte, o Marqueira, e juntamente ali com o Fabinho Morhalen, com outros que trabalham ali, e para discutir com relação a esse mérito do professor Jurandir, e foi unânime ali entre eles. Parece que no dia 15 de outubro é aniversário da cidade, e dia 27 vai ter umas placas que eles estão buscando 50 nomes dos professores que passaram aí por Ilha Solteira, que tem história, que contribuiu para o esporte, Renner. E né, entre essas 50 placas, o nome do professor Jurandir está lá também. Então, eu fico feliz do Otávio ter atendido essa indicação, esse anteprojeto, e ter mandado para cá. Conto com novos vereadores, porque é inegável, 27 anos de dedicação do professor Jurandir aqui. Já fez 2 anos que ele faleceu, e a família dele não está mais aqui, estão no litoral, conheço eles, mas ele deixou um legado nessa cidade e descobriu vários talentos, sim, então é mérito. Eu fico agradecido do Otávio ter mandado e conto com a ajuda dos nobres pares. Volta a presidência para o vereador Rodrigo Batista Gonçalves. Ainda em discussão o projeto. Ninguém querendo discutir. Vou passar para a votação. Votação nominal. Primeiro vereador, Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Dalmi Guedes Júnior. Pela aprovação. Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Emanuel Zinese. Pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Batista Gonçalves pela aprovação. Valdeci Ferreira Lima. Pela aprovação. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que proceda com a leitura do projeto de lei complementar 05/2018, juntamente com os pareceres. Projeto de lei complementar 05/2018, de 21/9/2018, dispõe sobre a criação da Fundação de Pregoeiro e da outras providências. Otávio Augusto Jean Tomás Gomes é o autor do projeto. Parecer permanente de Justiça e Redação. Pela legalidade. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Pela tramitação. Comissão de Cultura e Assistência Social. Pela tramitação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania. Pela tramitação. Parecer jurídico. Está faltando folha.
Parecer jurídico. É o relatório Nobres e diz: o projeto legislativo proposto encontra-se amparo legal no artigo 27, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, que assim preceitua. Artigo 27. A iniciativa das leis compete a qualquer vereador e ao prefeito, bem como ao cidadão na forma do artigo 29, ressalvadas as hipóteses de iniciativa exclusiva. Parágrafo 2º. É da competência exclusiva do prefeito a iniciativa das leis sobre: inciso 7, criação e extinção de cargos, funções e empregos na administração direta e autarquia, bem como a fixação da respectiva remuneração. Contudo, constatamos que a redação esculpida no artigo 2º do projeto de lei em análise merece melhor redação, pois assim preceitua: as atribuições do pregoeiro poderão ser exercidas por servidores efetivos de nível médio, preferencialmente com diploma de nível superior da administração. Exatamente, está faltando uma... Seguindo aqui o parecer jurídico, este setor técnico entende que a redação apresentada dessa forma pode gerar interpretações distintas na execução da lei no caso concreto. Deste modo, orientamos a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que peça informações ao proponente para deixar claro qual o mínimo de escolaridade necessário ao servidor que exercerá as atribuições de pregoeiro. E com a resposta, através de emenda modificativa, de nova redação ao parágrafo 2º do projeto de lei complementar 05/2018, esclarecendo este ponto. Deste modo, e com a ressalva externada neste parecer, entendo, salvo melhor juízo, que o projeto de lei complementar de número 05/2018 possui previsão legal em sua forma e mérito, não vislumbrando neste momento nenhum óbice ao seu trâmite legislativo de forma regular. Este é o meu parecer, sem embargo de outras opiniões. Ilha Solteira, 24 de setembro de 2018. Éder da Silva Oliveira, assessor jurídico da Câmara Municipal de Ilha Solteira, São Paulo. Coloque em discussão os pareceres. Coloque em votação os pareceres. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários queiram se manifestar. Aprovados os pareceres. Coloque em discussão o projeto. Ninguém querendo discutir. Vou passar para a votação. Votação nominal. Primeiro vereador, Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Dalmi Guedes Júnior. Pela aprovação. Docílio José Correia Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Emanuel Zinese. Pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Batista Gonçalves pela aprovação. Valdeci Ferreira Lima. Pela aprovação. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que proceda com a leitura do projeto de decreto legislativo 07/2018 e seus pareceres. Projeto de Decreto Legislativo 07/2018, de 17/9/2018, dispõe sobre a concessão de moção de congratulação à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Belém, que completa em outubro 50 anos de fundação em Ilha Solteira. Autor, Rodrigo Batista Gonçalves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, pela legalidade. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, pela tramitação. Comissão Permanente de Obras, Serviço Público, Cultura e Assistência Social, pela tramitação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania,
pela aprovação. Parecer jurídico. Artigo 227, moção são propositor da Câmara Municipal em favor ou contra determinado assunto, de pesar por falecimento ou de congratulações. Parágrafo 1º, as moções podem ser de, inciso 5, congratulações ou louvor. Artigo 228, as moções de congratulações ou louvor são homenagem que a Câmara Municipal presta à personalidade e ou entidades merecedoras do reconhecimento do povo ilhense, pelos relevantes serviços prestados ao município. Deste modo, elevando em consideração também a justificativa apresentada pelos proponentes, entendo ao melhor juízo que o projeto de decreto legislativo de número 07/2018 possui previsão legal em sua forma e mérito, não vislumbrando nesse momento nenhum óbice ao seu trâmite legislativo de forma regular. Este é o meu parecer, sem embargo de outras opiniões. Ilha Solteira, 19 de setembro de 2018. Éder da Silva Oliveira, assessor jurídico da Câmara Municipal de Ilha Solteira, São Paulo. Coloco em discussão os pareceres. Coloco em votação os pareceres. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários queiram se manifestar. Aprovados os pareceres. Coloco em discussão o projeto. Passa a presidência para o vereador Valdeci para fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Rodrigo Batista Gonçalves. Boa noite a todos novamente. Vou ser breve aqui, vou fazer a leitura da justificativa. A par dos nossos cordiais cumprimentos, vimos encaminhar para essa apreciação deste egrégio plenário o incluso projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a concessão de moção de congratulação à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, que completa no próximo mês de outubro 50 anos de fundação em Ilha Solteira. As primeiras famílias começaram a se mudar para Ilha Solteira em 68. Junto com essas pessoas existiam também um grupo de irmãos que eram membros da Igreja Assembleia de Deus e começaram a se reunir, cujo líder era o pastor José Santos, pastor fundador local. A Igreja de Ilha Solteira pertencia ao campo de Araçatuba. Não existiam ainda templos estabelecidos na cidade, mas se reuniam em locais públicos, como a área verde, onde hoje é a delegacia de Polícia Civil, e também no pátio da escola Arno Hauser. Também eram feitos cultos de oração fora da cidade, na Fazenda Caçula, em uma área da CESP, onde foram instaladas algumas rocinhas familiares, onde hoje é o Jardim Novo Horizonte. Nesse local, um barracão serviu como um local improvisado de oração, e, embora distante do núcleo urbano, tinha boa frequência. As famílias que iam para esta reunião se encontravam onde existia um laticínio e iam juntas. O caminho era de terra e não havia energia local. No galpão era colocado um lampião para iluminar o ambiente. Em 1969, foi cedido um terreno para a construção da igreja. A pedra fundamental foi lançada no mesmo e o templo inaugurado em outubro de 70. Durante esses 50 anos de existência, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Belém teve diversos líderes, desde seu pastor fundador José Santos, seguido pelo presbítero Marense Rosendo, pastor Ovídio Miranda, pastor Eli Lopes Viana, presbítero Timóteo, pastor José Albuquerque, pastor Manuel Ramos, presbítero Walter Goulart, presbítero Vitor Marques de Castro, presbítero Clélio Teixeira de Carvalho, evangelista Elias Machado e pastor Adilson Aparecido Gonçalves. No ano de 83, a igreja desmembrou-se do campo de Araçatuba, criando uma sede em Pereira Barreto, sendo empossado o pastor Paulo Januário Pereira como presidente do campo. Durante esse período foram criados a subcongregação do assentamento Cachoeirinha, assentamento Estrela da Ilha, e construído um novo templo no Jardim Nova Ilha. Nada mais que conceder essa moção de congratulação aos 50 anos da aniversário de Ilha Solteira, a igreja que está fazendo 50 anos, se eu não me engano, no dia 6. Então é mérito, acho que a Igreja Batista, primeira Igreja Batista, acho que faz 47 anos, mas 50 anos, a Igreja Evangélica é a primeira que eu escuto falar que está fazendo 50 anos em 2018. Então peço aí a colaboração dos nobres pares,
que é merecido à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Volta a presidência para o vereador Rodrigo Batista Gonçalves. Ainda em discussão o projeto? Ninguém querendo discutir? Vamos passar para a votação. Votação nominal. Primeiro vereador Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Dalmi Guedes Júnior. Pela aprovação. Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Emanuel Zinese. Pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Batista Gonçalves pela aprovação. Valdeci Ferreira Lima. Pela aprovação. Projeto aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.